Então, hoje, iniciaremos mais um treinamento na nossa classe de alunos. E o tema, se vocês desejarem anotar, é coisas que você deve conhecer sobre você mesmo. Então, vamos lá. O autoconhecimento nos mostra os nossos limites e também nossas fraquezas e também os nossos pontos fortes. E isso nos dá uma direção muito importante na hora de pensar em fazer mudanças. E todos nós, em determinada área de nossa vida, muitas vezes precisamos mudar. Primeiro, para a mudança acontecer, é necessário se conscientizar do que realmente eu preciso mudar. Então, a pessoa, ela pode despertar e então crescer. Isso nos dá realmente uma direção e uma boa administração na nossa vida, quando nós primeiro descobrimos o que mudar e depois temos um planejamento. Só assim você terá um resultado bom na sua vida. E existem algumas chaves de autoconhecimento. Existem várias. Hoje eu vou falar alguma delas, não todas, porque o nosso tempo não vai permitir falar sobre todas essas chaves do autoconhecimento. Então, agora, nesse momento, pegue aí sua caneta, seu papel e comece as anotações. A primeira chave do autoconhecimento, eu vou começar com uma pergunta para você. Qual é o seu temperamento? Mergulhe dentro de você e responda: qual é o seu temperamento? Como você funciona? Como você reage diante das situações, das coisas que acontecem? Temperamentos, preste atenção nisso, tem a ver com a nossa biologia. É isso mesmo. Em crianças, foi feita uma pesquisa e já muito pequenos, descobriu-se nessa pesquisa que existem crianças fáceis, existem também crianças um pouco mais difíceis e crianças mais lentas. Em cima do temperamento biológico, nós precisamos saber, anote aí, se coloca o caráter da pessoa, valores e o que lhe foi ensinado. É isso mesmo. Então, o temperamento nasce conosco. O nosso caráter é ensinado pelas pessoas que estão à nossa volta, os nossos cuidadores, muitas vezes nossos pais ou alguém que ficou no lugar para dar a direção para a nossa vida. Agora, junto com esse caráter e o temperamento, nós formamos, anote aí, a nossa personalidade. Então, a pergunta novamente é: qual é o seu temperamento? Será um temperamento difícil ou um temperamento fácil? Tudo se junta com aquilo que você, ao longo da vida, aprendeu. E aquilo que você viu, as suas experiências. Agora preste atenção numa coisa muito, mas muito importante. O temperamento, ele pode sim ser mudado. Olha só, o temperamento, ele pode sim ser mudado, domesticar. E ninguém nasceu com a síndrome de Gabriela. Já ouviu falar? Já ouviu essa música? A síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu sou assim, eu cresci assim e sempre serei assim. Não coloque isso na sua cabeça, porque nós somos seres que podemos mudar, podemos nos aperfeiçoar e podemos ser melhores a cada dia. Mas preste atenção, essa decisão é apenas sua. Você precisa também saber qual o seu estilo de apego. Todos nós, muitas vezes, nos apegamos a pessoas, muitas vezes criamos uma dependência emocional, mas essa chavinha é importante ter esse autoconhecimento. Qual é o seu estilo, então, de apego? Existem muitas formas de se apegar às pessoas à nossa volta. Então, eu vou começar a fazer algumas perguntas. Tem aquela pessoa que
se relaciona, se apega de uma forma segura. Agora, outras pessoas, elas criam uma barreira. Elas já evitam, para não se machucar, se apegar com outras pessoas. Outros, olha que engraçado até, se apegam desorganizadamente. E outros se apegam de forma ansiosa. Mas como tudo isso se forma dentro da nossa própria vida? Tudo se relaciona com a sua confiança, com a sua autoimagem e também com a sua autoestima. Então, a sua forma de se apegar também mostra esses fatores na sua vida, como está a sua autoestima, sua autoconfiança e assim vai. Essas quatro maneiras, então, de apego não explicam totalmente você. Claro que não vai explicar quem você é, mas vai dar para você uma referência de autoconhecimento, uma chave para descobrir quem você realmente é e como você se relaciona com as pessoas à sua volta. Uma pergunta: quando você está ali com as pessoas, mergulhe dentro de você. Você confia nas pessoas que você se relaciona? Confia de primeira? Ou você é aquela pessoa que demora mais um tempo, até conhecer um pouco melhor, e depois você confia? Ou seria você aquela pessoa que, por mais que passe o tempo, você sempre fica com a pulguinha atrás da orelha, esperando que alguma coisa vai sair errado? Ou você é aquela pessoa que muitas vezes é ansiosa no relacionamento. Ou existe ainda um outro tipo de pessoa que acha que para ser amada ou para ser uma pessoa querida, ela precisa sempre estar fazendo favores, estar fazendo coisas pelo outro, ou até mesmo pagando coisas para outras pessoas. Primeiro, você. Você tem que saber quem é você no apego, para você, então, administrar melhor a sua vida e direcionar a sua vida da maneira correta. Quando você compreende, então, os seus valores, porque nós temos valores éticos, você começa, então, a colocar limites. Tudo tem um limite. No último treinamento da semana passada, eu até me referi ao mar. O mar, ele foi colocado um limite pelo Criador, onde ele não ultrapassa aquele limite. O nosso Criador também coloca limites para que as coisas funcionem bem. Agora, você acha mesmo que a sua vida ela vai funcionar se você continuar insistindo em não colocar limites na sua vida? Não colocar limites de até onde o outro pode ir com você. Muitas pessoas, elas ouvem tudo e muitas vezes ouvem coisas que são injustas e não conseguem se defender, mesmo educadamente. Hoje, hoje eu fiz um atendimento e eu fiquei muito feliz com esse atendimento. Pasme, é uma pessoa que engolia muito sapo e é uma menina jovem. Deve ter lá os seus 20 e poucos anos. E hoje, para minha surpresa, ela entrou na sessão, na consulta, e ela falou: Rose, eu estou tão orgulhosa de mim. A terapia finalmente está fazendo efeito. Aí eu falei: me fala um pouco melhor sobre isso, um pouco mais. Aí ela falou assim: essa semana eu consegui amorosamente, respeitosamente, de maneira educada, responder algo que uma pessoa falou em público para me atingir. E eu consegui dar uma resposta. Daí eu falei para ela assim: e como você se sentiu ao dar a sua resposta? Porque a terapia ensina que você não deve engolir sapo, mas você também tem que aprender como responder, como falar. E para falar e responder, não precisa ser grosseiro, precisa ser assertivo. E eu só não vou contar a história, mas ela foi muito, muito assertiva. Então, entenda os seus valores, entenda que você também tem limites e você não deve ultrapassar os seus limites. Leve isso para a vida.
Em treinamentos passados, eu me lembro que eu dei, se eu não me engano, o primeiro treinamento, um exercício que eu quero novamente propor para vocês. É um exercício de 30 dias, onde todos os convites que alguém fizer a você, tudo que acontecer à sua volta, faça 3 perguntas antes da resposta para a pessoa. Anote aí, eu devo? Eu quero? Eu posso? Quando a resposta for não a alguma dessas 3 perguntas, não faça, não faça. Sabe por quê? Quando você faz, você está ultrapassando o seu limite. E daí a pessoa, muitas vezes, aprende a ultrapassar o seu limite também. Por quê? Porque você deu o primeiro passo. Muitas vezes tudo começa com o nosso primeiro passo. E muitas vezes pessoas vão testar você. Elas vão querer descobrir até onde você vai. Então, lembre para a vida, conheça os seus limites, conheça os seus valores. Porque se você não fizer isso, não se autoconhecer, saiba, você começará ou continuará fazendo coisas que não representam você. Olha como isso é sério. Outra pergunta que hoje, nesse treinamento, ela precisa ser feita. O que é sucesso para você? Olha que pergunta. Nós vivemos num mundo que, infelizmente, muitas pessoas buscam o sucesso de uma maneira desequilibrada. E sucesso, ele tem uma definição muito ampla. Qual é a sua definição, então, do sucesso? Definição do sucesso pode ser muitas coisas. Muitos acham realmente que o dinheiro define o sucesso. Muitos acham que o status define o sucesso. Alguns, pasmem, acham que ter uma rede social com muitos seguidores é um sucesso para a vida dela. Mas veja bem, tudo isso que eu citei até agora, isso não é sucesso. Isso é poder. E poder é muito, muito diferente do que representa o sucesso para cada pessoa. Vou contar uma coisa para vocês. Uma certa paciente uma vez disse que o maior sucesso da vida dela, quando eu perguntei o que é sucesso para você, ela disse: ser mãe dos meus filhos. E interessante que eu estou falando aqui para vocês de uma mulher muito bem-sucedida na carreira e com muito dinheiro. Mas quando eu perguntei o que é sucesso para ela, veja a resposta. O sucesso, para mim, não é o dinheiro, não é a minha empresa, não é a fama que eu tenho. O sucesso, para mim, é realmente ser mãe dos meus filhos. Então, eu te faço essa pergunta. Mergulhe dentro de você. Entenda o que é o sucesso para você. E aí você vai ter outra chave de autoconhecimento muito importante para a sua vida. Às vezes, pasme, a pessoa, ela já é um sucesso e ela nem sabe. Olha a frase que eu estou usando aqui para vocês. Às vezes, a pessoa já é um sucesso e nem sabe. Tipo, ela ganhou um prêmio e não sabe, não reconhece, não enxerga. O sucesso é aquilo que te faz feliz, não é posição social, não é seguidores nas redes sociais, não é o dinheiro que você traz no bolso. Pense nisso. Então, qual é a sugestão desse treinamento de hoje? Olhe para você, se conheça melhor. O autoconhecimento é a chave. Anote aí, para a sua liberdade. O autoconhecimento é a chave para a sua liberdade. Agora, vamos tocar num assunto muito, muito importante para finalizar o treinamento de hoje. Pergunte-se: quais são as suas feridas emocionais? Existem feridas que, ao longo do tempo, elas permanecem abertas. Outras foram fechadas, mas ainda tem aquela cicatriz que machuca dentro de você. Ele causa dor.
É necessário saber, então, quais são realmente as suas feridas para que você possa se curar e se libertar. Por isso que diz que o autoconhecimento ele te dá o poder de libertação. Procure se conhecer, procure se analisar, mergulhe muitas vezes dentro de você para conhecer aquilo que te fere, aquilo que você gosta, aquilo que você não suporta, aquilo que você se sente irritado. Enfim, se conheça. Faça uma jornada com você. Pare de olhar somente para fora. Nós fomos condicionados desde crianças, muito cedo na vida, a olhar para fora, a fazer para o outro. Me lembro uma certa vez, eu estava fazendo um atendimento junto com o Luiz Fernando, e daí ele estava falando com uma pessoa. Bom, quem faz ao vivo é assim, ó, tá? Quase acabando a bateria, eu vou continuar o assunto, mas eu vou colocar na tomada para não apagar o nosso treinamento. Voltando, então, nesse dia da consulta, ele estava falando com uma pessoa que é uma pessoa salvadora. Vocês já viram uma pessoa quando ela é salvadora? O Salvador, ele quer transformar a vida de todos, ele cuida de todos, mas ele não olha para ele mesmo. E daí eu fiquei surpresa, ele fazendo a reflexologia, eu estava fazendo os pontos da aurícula e fazendo terapia emocional na pessoa, e o Luiz Fernando simplesmente também, sendo terapeuta emocional, num trabalho duplo, perguntou para a pessoa assim: bom, você está finalizando os cuidados com essa pessoa. Qual é o próximo da lista? Pasme. A pessoa olhou, falou: já tem alguém na lista, sim. Aí o Luiz Fernando falou assim: e você? Quando é que você vai se colocar na agenda, na sua lista? Quanto tempo mais você vai esperar para fazer isso com você? E era uma pessoa de quase 50 anos, que passou a sua vida inteira, desde muito jovem, cuidando dos irmãos, cuidando dos afazeres da casa, deixando sonhos para trás, e cada vez alguém da lista fazia parte da vida dela para ela cuidar. Agora a pergunta vai um pouquinho mais profunda. E você? Talvez você seja alguém aqui na classe de alunos que já cuidou dos filhos, cuida do marido, da casa, de muitas responsabilidades, mas como você tem cuidado de você? O que você tem feito por você? Essa é uma pergunta de transformação. É uma outra chavinha que você tem que reconhecer que é importante para a sua transformação. Às vezes, nós já fizemos tudo. Nós já cumprimos a nossa responsabilidade. Então, chega um momento que é necessário pensar na nossa mudança, real mudança, para o nosso bem-estar. Hoje, eu realmente dei algumas dicas para vocês dessas chaves, né, de autoconhecimento. E eu espero que vocês possam mergulhar dentro de vocês e compreender um pouco a respeito disso, porque a mudança, ela só depende de você. Depende de se conhecer bem. Se conhecer bem vai realmente proteger você e a sua vida. Aprenda, anote aí. Se relacionar com você. Aprenda a se relacionar bem com as outras pessoas à sua volta. Essa é uma regra de ouro na terapia emocional. Ela chama-se a fina arte de se relacionar com pessoas. Mas primeiro, para você conseguir se relacionar bem com as pessoas, você precisa aprender a se relacionar bem com você. Por favor, leve isso a sério. Leve isso para a vida. Se ame, se respeite.
Olha a pergunta: como você? Como você pode realmente esperar amor e respeito das pessoas se você não tem feito isso com você durante a sua vida? Como você pode esperar o amor, o respeito dos outros? Se você ensina as pessoas da maneira errada, se você tem uma postura errada e as pessoas viciam nessa postura errada, não vai funcionar. A receita está errada. E quando a receita está errada, o único jeito de acertar, qual é? Troque a receita. Mude, mude. Lembre-se para a vida, tudo sempre vai começar com você. Às vezes a gente espera a mudança no outro, mas em todos os anos que eu estou fazendo atendimento, eu percebi uma coisa tão simples, que às vezes nós não paramos para pensar. É aquela famosa frase que eu uso: quando você muda, tudo muda. Às vezes nós esperamos a mudança do amigo, do marido, da esposa, do filho, mas muitas vezes nós é que precisamos mudar nossa postura, nossa forma de se relacionar conosco e nossa forma de se relacionar com as pessoas. Seja um filho, um marido, uma esposa, um amigo. Então, tudo sempre vai começar com você. Leve isso para a vida. Então, se você espera o respeito, comece a se respeitar. Se você espera o amor, comece a se amar. Hoje, quero dizer para vocês que, com muita gratidão, eu e Luiz Fernando agradecemos toda essa jornada que fizemos junto com vocês. Alguns nos acompanharam nesse 1 ano e meio, um pouquinho mais, da classe de alunos. Nós começamos a classe de alunos em agosto, foi com 10 mulheres, mulheres em foco. Nós fizemos um grande treinamento com 10 pessoas. E daí, no mês seguinte, nós iniciamos a classe de alunos com muitos que estão aqui conosco até hoje, desde o primeiro dia até hoje. E foi um grande sucesso, porque ela cumpriu o seu objetivo. Essa classe de alunos cumpriu o seu objetivo. Qual foi o objetivo desse treinamento? E por que ele cumpriu o objetivo? Porque vocês abraçaram a transformação e a mudança e essa jornada junto comigo e com o Luiz Fernando. Foram muitos treinamentos e muitas mudanças. Foram muitos casos que enchem o meu coração de gratidão pela permissão, primeiro, do grandioso Criador de nos permitir estar com vocês e levar o conhecimento que ainda estamos adquirindo ao longo do tempo. Porque um terapeuta que ama a sua profissão, ele não para de ter conhecimento, de estudar, de se aperfeiçoar. E é isso que eu e Luiz Fernando temos feito nessa jornada como terapeutas, procurando oferecer o melhor para vocês e vendo que vocês também nos oferecem o melhor quando vocês fazem a transformação na vida de vocês. Eu vou falar uma coisa muito importante. Existem algumas mudanças que não dependiam ou não dependem de vocês, dependem de outras pessoas. Então, por favor, não se culpem. E não fique achando que a classe ou os treinamentos não surtiram efeito na sua vida. Surtiram sim. E talvez um dos que estão na classe sabe com quem eu estou falando. Então, certamente, aquilo que você não conseguiu transformar estava fora do seu alcance, da sua mão, do seu controle. Pense e leve para a vida. Quem tenta controlar tudo, perde o controle. Não seja você essa pessoa que tenta controlar tudo, porque se você fizer isso, você vai perder o controle. Então, a dica de ouro hoje é: foque naquilo que você consegue focar e fazer e realizar.
O outro, muitas vezes, está focado numa outra direção, está focado numa outra jornada, que não é a sua jornada, que não é a sua trajetória. E por mais que você ame a pessoa, por mais que você queira mostrar para a pessoa que o seu nível já te deu uma visão diferente, que ela pode seguir diferente e melhor, ela ainda está de olhos vendados. Quando você começa a terapia, ou quando você começa um treinamento como esse que foi dado e abraça esse treinamento, é como se fosse entregue a você um binóculo. Aí você põe aquele binóculo e começa a enxergar longe. Mas quando a pessoa não está na mesma visão que a sua, é entregue um binóculo para ela também. Só que ao invés dela olhar longe, e da mesma maneira que você está olhando, da maneira correta, ela vira o binóculo. E quando você vira o binóculo, enxerga tudo, tudo embaçado. A pessoa não consegue enxergar. Então, infelizmente, não adianta tentar mostrar algumas coisas para pessoas que ainda não estão num nível de visão que você hoje tem aquele nível de visão. A pessoa não vai enxergar. E talvez lá no passado, nós fomos pessoas que estávamos também com o binóculo na mão, mas virado ao contrário. Eu costumo dizer que a terapia emocional e também esse treinamento, ele abre as caixinhas que estão dentro da nossa mente. Quando a caixinha se abre, a sua visão abre, você sai fora dessa caixinha e nunca mais entra nela. Mas, para que essa caixinha se abra, é necessário treinamentos como esse, é necessário terapia, e muitas vezes é isso que vai tornar a sua jornada feliz. Veja bem, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Todos nós recebemos uma vida para cuidar. Essa é a nossa vida, é a nossa jornada. Eu usei essa frase em alguns treinamentos anteriores. Quem tenta viver duas vidas não vive nenhuma. Mas pasme, existem pessoas que estão tentando viver não só uma, mas duas, três, quatro, e a sua vida está passando. E muitas vezes, quando ela estiver terminando, a pessoa cai no arrependimento. Porém, com uma tragédia, não há mais tempo. Mas, veja bem, enquanto há vida, há tempo. Aliás, enquanto há tempo, enquanto você vive, existe sim condições de mudar, de viver, de transformar, de viver o seu extraordinário. Tudo começa com você. Lembre-se, uma plantinha ou qualquer outra criação dessa espécie é necessário uma sementinha. E muitas vezes a sementinha é você que tem que colocar ali e deixar florescer, transbordar. Floresça, transborde. E agora eu tenho também uma outra notícia. Nós estamos hoje finalizando o nosso último treinamento do mês de dezembro, embora estejamos hoje no dia 3 de janeiro. Então, finalizamos o treinamento com muita gratidão. Estamos finalizando a classe de alunos, mas não é só um final, é um recomeço. Que estranho, né? Não é um final, é um recomeço. Nós voltaremos com a classe de alunos em março. Março será a nossa próxima classe de alunos. Porque vamos dar um tempo. Esse tempo nós vamos reprogramar e nós vamos fazer um novo formato dessa classe com novidades para vocês. E nós vamos usar as sextas-feiras para fazer toda essa programação e voltar junto com vocês e com outros na nossa classe de alunos. E a classe de alunos, então, para ter um novo formato, se quiserem anotar, elas vão funcionar no mês de março, coloquem aí na agenda de vocês, no mês de junho, no mês de setembro e no mês de novembro.
Nós teremos no ano agora 4 classes de alunos, para que, para que eu e Luiz Fernando apresentemos mudanças, novidades, coisas que realmente farão vocês crescerem e transbordarem. Aguarde, nós já estamos planejando o novo formato dessa nova classe de alunos para março. E esperamos que vocês, junto com outros, estejam junto conosco nessa grande jornada. E agradecendo a todos, então, por todo esse período e todo esse aprendizado, e deixando, se vocês pudessem ver o que está aqui dentro da minha mente, do meu coração, vocês iam ver toda a verdade que eu vou dizer nas minhas palavras. Nós aprendemos muito com vocês também. Nós aprendemos muito com vocês também. Houve uma troca muito grande, que eu sempre serei grata a vocês e serei grata ao grandioso Criador por essa permissão. Então, lembre-se, não é um fim, é um recomeço. E espero estarmos juntos novamente na nova classe, no novo formato, em março. Então, como sempre, nós finalizamos nosso treinamento e eu vou colocar meu coração aqui dizendo que eu continuo comprometida. Vocês estão comprometidos? Se estão comprometidos, coloque. A Marilze já colocou seu coraçãozinho, Priscila já colocou o coraçãozinho, Luiz Fernando, Angélica. Aí mais pessoas estão aí colocando coraçãozinho. E eu me despeço, então, com muita gratidão, colocando o meu coraçãozinho e dizendo que estou comprometida com vocês e espero vocês na nossa nova classe de alunos de março.